Fala, seus cornetas! Bem-vindo a mais um episódio. Hoje vamos falar um pouquinho de CS. Chega mais que o conteúdo tá top, hein? Fala, corneta! Hoje a gente tá aqui pra bater aquele papo de basquete, né? Que é de lei nesse canal. Fala, corneta! Diretamente dos estúdios da minha casa começa mais um meu, mais um seu, mais um nosso, Os Cornetas. E fica ligado que a resenha da bola vai tá foda, então chega mais. Aí, editor, solta a vinheta aí, compadre! E vamos falar que no Brasil, se acontecesse, se o Major rolasse agora em novembro para dezembro, a Boom Esports estaria classificada em primeira, já que ganhou o Tribute Major e abriu mais de 1.000 pontos de diferença para o segundo colocado. E agora falando um pouco de algo concreto. Aí em Nova York, Norte América, terminou. A Fúria foi campeã, venceram a 100 Thieves por 3-1 numa MD5. A EG ficou em terceiro lugar, vencendo a Team One por 2-0 na MD3. E ainda falando sobre esse se o Major não rolasse esse ano, se não tiver outro RMR, hoje nós temos os classificados para o Major. Estou com a minha colinha aqui, seria a EG em primeiro lugar, a 100 Thieves em segundo e Fúria em terceiro. Esse seria os Legends, ou seja, já iria cair na fase mata-mata. Os Challenger seria a Liquid. E o desafiante seria a Team One, que cairia lá na primeira fase, teria que brigar para chegar nos Challenger, para depois chegar nos Legends. É uma dura briga, mas é uma grata surpresa, já que a Team One, que é um time brasileiro, acabou classificando, se não rolar mais RMR. E agora a gente vai dar aquele pulo para a Europa, onde ainda está rolando a DreamHack Openfall, que também é o RMR. A gente já tem a definição das chaves. Na chave Winner, a Astralis vai enfrentar a Godsent, a North vai enfrentar a Fnatic, a Big vai enfrentar a G2, a Vitality vai enfrentar a NiP. Na chave Lauer, a Sprout ainda está esperando quem vai enfrentar, a Heroic também, a OG também e a FaZe. Incrivelmente a FaZe já está na chave Lauer. A FaZe está muito mal, mesmo ganhando o último campeonato, ainda está muito mal. Mas ainda o time de Coldzera, Nico e companhia ainda tem muito para demonstrar. A Astralis voltou como sempre, né? Agora é só esperar que os robôs dinamarqueses fazerem mais um estrago nesse campeonato. A EA Nova York Seas, que é uma competição onde a nave, por exemplo, Star, que é também outra RMR, está rolando ainda, estão na fase de grupos, está acabando os jogos da fase de grupos e vão começar os playoffs. Vamos aguardar para ver o desenrolar desse campeonato também. E falando um pouco sobre a MBR, há uma especulação que a organização já encontrou seus 3 jogadores e seu coach faltando. Seria Léo Drank, VSM e Lucas 1. Particularmente o Lucas 1 não é surpresa, para mim a surpresa aí foi o VSM e o Léo Drank, né? E o coach, que também é uma surpresa muito grande, será o Kogu. O Gaules até falou ainda quando era aquela line fortíssima, com Fallen, Fer, Taco, falou ainda para que o Kogu pudesse assumir essa posição quando o Zeus saiu, mas nada passou só de especulação. O Valorant chamou o Kogu foi para a equipe Falcon, que foi anunciada a saída dele também agora neste final de semana. Provavelmente está indo para a MBR, provavelmente aceitou a proposta de ser um coach complete, ou um coach tampão até o final do ano. Tomara que dê certo, tomara que o Kogu continue, que é uma lenda no nosso esporte, é uma lenda no CSGO, uma lenda na MBR e na G3X. Tomara que dê certo e ele possa continuar, montar uma boa equipe e representar essa tag tão histórica para nós. E ainda falando um pouco sobre as equipes brasileiras, MBR, Fúria e a equipe norte-americana EG, decidiram ir para a Europa terminar a temporada lá. Vai jogar a Blast Premier na Europa. Nossa, vai ser um grande campeonato. Cansado já de ver só as mesmas equipes divididas em seus locais. Claro, com a pandemia é a melhor coisa para se fazer, mas ainda a gente sente falta de todas as equipes, das equipes mais fortes. Por exemplo, a Fúria, que está dominando aqui no cenário norte-americano, a Boom, que está dominando aqui no cenário brasileiro. Praticamente não está existindo competitividade para os brasileiros, mas é isso. A Fúria está dominando lá na norte-americana, ninguém bate a Fúria ganha e ganha. Tomara que na Europa tenha mais competição.
Espero ver Astralis versus Fúria, são as duas equipes hoje fortíssimas. A Fúria com esses moleques novos estão vindo muito fortes. Espero que seja um grande campeonato, espero que a MBS saia bem. Não torço para os times europeus ganharem, ou então a equipe norte-americana, torço para os nossos brasileiros, e é isso. E para finalizar, não se esqueçam que a Clutch, que é o nosso campeonato brasileiro de CSGO, ainda está rolando. Está passando na Twitch do Gal e na Twitch da Gamers Club. Vai lá e confere, o campeonato está bem bacana, está bem top. Só bala tensa, os caras jogam muito. Vamos lá, vamos acompanhar um pouco o nosso cenário brasileiro também. Não é só os cenários europeus e norte-americanos que interessam. Nosso cenário também precisa de um pouco mais de atenção, precisa um pouco mais de carinho, para que esses jogadores possam crescer e formarem grandes ligas aqui no Brasil e não precisarem sair sempre para a Europa ou então para Norte-América para disputar, né? E falando ainda sobre a Clutch, a Boom foi convidada e vai entrar na chave Lauer da Clutch. Cara, particularmente se a Boom entrar, eu já tenho um campeão, que será a Boom, porque a Boom ela tá dominando e dominando o cenário e os moleques não param de querer ganhar. É impressionante, eles têm sede de vitória. Como a gente viu no vídeo da semana passada, a temporada 19-20 da NBA terminou com chave de ouro, mas a bola aqui no Brasil continua em quadra. A seleção brasileira de basquete volta às quadras lá na bolha da Argentina para as eliminatórias da AmeriCup 2022. As partidas vão ocorrer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. O Brasil, no começo do ano, já jogou alguns jogos nessa eliminatória, mas por causa da quarentena, tudo parou. As eliminatórias vão ser disputadas pelo Brasil, pela Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela, o Panamá, o Paraguai e o Uruguai. E as datas e os horários ainda não foram divulgados pela FIBA. Falando sobre os jogos que estão acontecendo aqui no Brasil, na última quarta-feira o Flamengo enfrentou o Mogi das Cruzes num amistoso e ele venceu por 92-66. Esse jogo foi parte da preparação do Flamengo para as finais da Champions League Américas de basquete, que vai rolar no final do mês, e o Flamengo vai jogar ou contra o Quimsa ou contra o São Lourenço, os dois times da Argentina. Já o Mogi está disputando o Campeonato Paulista. Que o futebol no mundo inteiro tá a todo vapor, disso você já sabe. Agora os cornetas vão te deixar por dentro dos principais times, das principais ligas mundão afora, hein? No campeonato inglês, o líder Everton ficou no 2-2 com o Liverpool. Infelizmente, o destaque dessa partida é um ponto negativo. Foi a expulsão do Pombo, nosso atacante Richarlison, numa entrada muito feia no meio-campo. Thiago Alcântara, recém-chegado no Liverpool. Já tá tudo bem, o Richarlison já entrou em contato com o Thiago Alcântara e eles fizeram as pazes. O Richarlison não tem nenhuma fama de ser um jogador violento, muito pelo contrário, o moleque é resenha demais. Foi mais um excesso de vontade e já tá tudo bem. Falando em lesão, infelizmente, nosso zagueirão Virgil van Dijk vai ficar 8 meses fora do futebol. É isso aí. Ele rompeu os ligamentos do joelho direito e vai passar por uma longa recuperação, 8 meses sem jogar. Força pro nosso zagueirão e vai voltar mais foda do que nunca. No campeonato espanhol, Barcelona e Real, como sempre, agora estão decepcionando muito o seu torcedor, tá? O Barcelona perdeu fora de casa para o Getafe por 1-0 e seguindo seu rival, o Real Madrid perdeu no Santiago Bernabéu para o modesto Cádiz. Parece que o desmonte do Barcelona e a ida do Papai Cristo para a Juve desmontaram demais e tiraram bastante o glamour e a vontade dos jogadores no campeonato espanhol. Como já era de se esperar, campeonato alemão tem dono, né? Ou melhor, nem tanto. Mas é o seguinte, o Bayern passou o carro para cima do Arminia 4-1. Mas quem está liderando o campeonato alemão é o RB Leipzig, hein? Tá fazendo uma temporada muito interessante, já fez uma temporada interessante tanto no campeonato alemão quanto na Champions League na temporada passada. E esse ano também tá muito bem. Vale ficar de olho no time do RBI, que só tem 11 anos de fundação, mas a Red Bull tá investindo pesado no futebol e o time tá muito bem, hein? Fica de olho. E no fraquíssimo campeonato francês, o PSG está deitando e rolando como sempre e a vítima dessa vez foi o Nimes. O PSG aplicou 4-0 para cima do Nimes. O destaque da partida foi o garotão Mbappé com 2 gols e o PSG, pelo menos por enquanto, lidera a Ligue 1. No campeonato italiano, o famoso Calcio, mamma mia, hein? O Calcio. O Ibrahimovic parece que voltou com tudo, o homem está com 40 anos e está deitando e rolando. A vítima do homem dessa vez foi a Inter de Milão. Com 2 gols do Ibrahimovic, o Milan ganhou da Inter por 2-1. A Juve, por sua vez, empatou fora de casa com o modesto Crotone
e empatou sem o Cristiano Ronaldo, que foi diagnosticado com Covid-19 e não está atuando, hein? A Juventus, por sua vez, empatou fora de casa com o modesto Crotone, 1-1. Sem o nosso papai Cris, que foi diagnosticado com Covid-19 e está fora dos jogos, hein? E se distanciou muito dos líderes, no caso o Milan. A Juve hoje está na 5ª colocação do Cálcio. E como já é de costume aqui nos Cornetas, aquele giro da rodada deixando vocês por dentro dos principais resultados dos times BR aqui no nosso Campeonato Brasileirão. Tá uma disputa acirradíssima pela liderança em campeonatos pontos corridos, tá ligado como é que é, né? E até o momento, 17ª rodada, pelo menos até o momento que eu tô gravando, hoje, domingueira, o líder é o Internacional, hein? Tá jogando agora contra o Vasco e até o momento tá ganhando de 2-0. E a 17ª rodada tá assim os jogos, hein? O encontro dos Atléticos no Paranaense e o Goianiense, eles empataram por 1-1, hein? O Santos ganhou fora de casa do Coritiba por 2-1. O Fluminense e Ceará empataram no Maracanã por 2-2. O Corinthians perdeu em casa para o Flamengo de 5-1. O Flamengo passou o carro para cima do Corinthians, uma vitória esmagadora. Foi gol de tudo quanto é jeito. E para surpresa de muitos, e eu achei muito legal, o melhor em campo foi eleito o Vitinho. Está sofrendo bastante críticas por parte da torcida. Teve um radialista aí que foi muito mal, chamou o Vitinho de merda durante uma transmissão. Isso é inadmissível, um desrespeito total com a figura do jogador. E o Vitinho está se redimindo, encontrou um novo posicionamento e foi um dos destaques da partida hoje realmente. Como eu já tinha adiantado para vocês, até o momento o Inter está batendo o Vasco por 2-0 e está assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda, Bragantino e Sport Recife jogam 8h30. O Fortaleza recebe o Palmeiras também 8h30 da noite. E amanhã, segundona brava, o Bahia recebe o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro ganhar, ele assume novamente a liderança do Brasileirão, hein? E fechando a 17ª rodada, o Botafogo recebe o Goiás, que no momento é o lanterna, hein? E chegando aqui de surpresa, eu esqueci de um jogo muito importante da rodada, tá? Que foi São Paulo e Grêmio 0-0. E é um jogo muito emblemático da rodada, porque o Grêmio vai pedir a anulação do jogo, porque foi realmente vergonhoso. Eu vou estar deixando o lance para vocês, que deveria ter sido o expulso, o Reinaldo, o King Naldo, numa falta muito vergonhosa para cima do PP. Roda aí, volta pro vídeo. Oportunidade clara de gol, lance de cartão vermelho, ó, fora da área, para mim um empurrão, depois até o jogador do Grêmio cai dentro, mas lance de cartão vermelho. Com os resultados de presente momento, vocês estão ligados que o Campeonato Pontos Corridos muda tudo. Vou estar deixando a tabela do Brasileirão aqui para vocês, mas tá assim, moleque, ó. Empatados com 34 pontos. O Internacional assumiu a ponta, logo em seguida vem o Flamengo também com 34 pontos. Em terceiro lugar tem o Atlético Mineiro que está com 31 pontos. Em quarto lugar vem o São Paulo com 27 pontos. E fechando o G5 do Brasileirão tem o Santos com os mesmos 27 pontos. Rapaziada, agora vamos deixar de lado todas as notícias esportivas e falar de um assunto muito sério, hein? Eu quero pedir a atenção de todos vocês. E isso foge muito do que os cornetas fazem, que é trazer alegria e informação sobre o futebol. Mas é um caso que tem acontecido com um jogador de futebol e a gente não pode deixar de estar falando sobre isso aqui. Todos vocês, nessa altura do campeonato, já devem saber do caso do Robinho, que foi condenado na Itália por estupro, né? E a repercussão foi muito grande desse caso, até porque ele estava em negociação, ele ia ser apresentado pelo Santos. E depois de algumas patrocinadoras terem falado com o Santos que não iam mais patrocinar o time, o contrato do Robinho foi cancelado pelo Santos. Eles entraram em comum acordo e o Santos já emitiu nota que o Robinho não faz parte mais do elenco. Nos Cornetas, vocês já viram a nossa configuração atualmente. Nós somos em 3, somos 2 homens e uma mulher. E é muito importante que nós homens que somos... Não estou falando que os homens... todos os homens fazem isso, mas a maioria dos casos de estupro são envolvendo homens. Os homens estão cometendo isso. E nós homens que gostamos de futebol e nem os que não gostamos, não podemos aceitar isso. Não podemos deixar que um jogador, independente do seu time, se você é santista ou não, que você passe por cima disso, que você aceite isso como algo normal, só porque você quer ver esse jogador atuando no seu time, ou só porque você gosta de futebol e gosta do futebol desse jogador. Em resumo, aqui nos Corinthians a gente queria deixar
toda a nossa solidariedade à vítima, né? E é isso, rapaziada. Independente do que você pense ou não, as provas estão aí. O Robinho já foi condenado, ele tá sim recorrendo porque é um direito legal dele, sim. A gente não pode tirar isso do acusado, mas ele já foi condenado. As provas estão aí, tem os áudios, tem tudo aí para estar mostrando isso. E é isso, rapaziada. Vamos pensar muito nisso. O futebol é muito bom, é uma parte importantíssima da sociedade e do nosso lazer, mas a gente tem que levar em consideração coisas mais importantes, tá? O futebol, em relação a esse caso, fica em último plano. Vamos denunciar, vamos correr para cima dessa galera e não vamos deixar que essa galera se crie no nosso meio do futebol em nenhum outro lugar. E é isso, rapaziada. Valeu! Então é isso, rapaziada. Chegamos mais no final de um vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha com a galera, ativa o sininho, se inscreva no canal e até semana que vem.